E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre a utilização adequada da proteína e de vários outros suplementos no bate-papo aqui no estúdio com o médico nutrólogo Dr. Danilo Valadares. Dr. Danilo, a gente estava falando agora no final do bloco anterior, você estava dizendo, olha, não precisa se assustar com essas recomendações de academia que mandam você comer 1, 2, 3 quilos de frango. O senhor estava dizendo 1,8 grama por quilo. 1,8 gramas por quilo. Uma pessoa de 70 quilos seria em torno de 126 gramas de proteína para uma pessoa de 70 quilos. Se isso fosse em frango, por exemplo, seriam quase 400 gramas, 390 e alguma coisa, gramas de frango. Que não é difícil você administrar isso durante o dia. E aí, quando você come a mais que isso, entendeu? Você passa a usar parte dessa proteína como fonte de energia, o que não é bom, e só vai sobrecarregar o rim com a produção de ureia. Aí por isso que muitas vezes você vê esses halterofilistas, pessoas que costumam ingerir quantidades brutais de proteína, terminando com um problema renal, justamente pela sobrecarga que eles levam ao rim. Considerando essa quantidade de proteína que o senhor trouxe agora, a gente ficou 70 quilos, uma pessoa com 70 quilos consumindo aí 126 gramas além ali Isso já inclui o pré-treino e o pós-treino? Isso já inclui o pré-treino e o pós-treino. Ou seja, você ainda pode retirar daí a quantidade de proteína que está naquela quantidade. Por exemplo, tem suplementos que têm 32 gramas de proteína a porção, tem suplementos que são 24 gramas de proteína a porção. Então, assim, não é necessário uma quantidade brutal de proteína. Além disso, você ouve assim, muitos conselhos errados. Por exemplo, a pessoa come não sei quantas claras de ovos crus. Aí o ovo cru, ele tem uma substância que impede a absorção da albumina, que é o fator antialbumina. Então, a pessoa que come o ovo cru, ele não vai conseguir absorver toda a proteína que tem no ovo. Então, a melhor forma de você comer o ovo é o ovo cozido. Mesmo que seja nessa quantidade... E não vai ser na quantidade que eles mandam comer, vai ser uma quantidade bem menor. E como é que se calcula isso? Vai ser de acordo com o peso da pessoa, você vai e calcula a dieta inteira da pessoa com essa quantidade de proteína que ela tem que comer. Porque vai depender muito da dieta como um todo, né? Porque não adianta você colocar... A dieta não vai ser só ovo, a dieta não vai ser só frango. Essa proteína vai ser dividida ali, a albumina, a proteína, vai ser dividida durante todo o dia. Durante todo o dia. E assim, várias fontes de proteína animal, fontes de proteína vegetais. Então, você vai ter uma dieta enriquecida e deve tê-la durante o dia inteiro, não só pré e pós-treino. Pré e pós-treino. Pronto, já fui para academia, já tomei meu pré-treino, já tomei o pós-treino, pronto, acabou. E assim, não pode ser assim. A pessoa tem que se lembrar que a assiduidade é importante. Então, não adianta fazer a melhor dieta de segunda a quinta-feira e aí chega na sexta-feira, é possuído por uma entidade festeira e aí passa o final de semana todo na festa, comendo tiragosto, bebendo, coisa e tal. Aí você destrói tudo que você fez de bom durante a semana. Não tem essa história, não, me comportei bem durante a semana, deixa eu sair um pouquinho no final de semana. Não dá. Não, a pessoa tem que se comportar sempre. Isso não é um mito. Dizer que você vai ficar ali bem 5 dias e que isso já gera a liberdade, 2, 3 dias já está com liberdade livre. Total, não. Às vezes, dos 2 ou 3 dias, você engorda mais do que você perdeu, por exemplo, durante a semana inteira. Aí você já começa segunda-feira... E aí você já começa segunda-feira deprimido. No inferno. Para a gente encerrar essa entrevista, a gente está falando muito de proteína, e proteína, de fato, sobrecarrega os rins. A pessoa precisa aumentar em quanto o consumo de água... Até a pessoa precisa tomar quantos litros de água por dia para ficar confortavelmente. Vamos levar em consideração essa pessoa de 70 quilos que está consumindo essa quantidade de proteína. O legal isso varia também de acordo com o clima. Isso em Aracaju, que tem um clima mais quente, considere esse valor como o mínimo realmente. Para uma pessoa de 70 quilos, seriam 2.100 ml de água
que seriam 10 copos e meio de 200 ml. Isso a gente está falando Isso que é o de mínimo. água. Certo, mas isso já considerando que a pessoa vai fazer, a pessoa já faz atividade? Sem considerar que a pessoa faz a atividade. Porque se fizer atividade, Porque depende muito da desidratação que a pessoa tem. Isso. Se fizer atividade, vai depender da atividade que a pessoa faz, entendeu? E aí vai aumentar ainda mais esses 2.100 da pessoa de 70 quilos. Ou seja, 2 litros e 100 ml de água, apenas água. Olha, tomou café ótimo, tomou suco ótimo, mas água. 2 litros e 100 equivale a 10 copos. E meio de 200 10 copos ml. e meio de 200 e lembrando ml. que se você tomar café, se você tomar qualquer outra bebida rica em cafeína, café, chá verde, chá mate, você ainda tem que ingerir mais água, porque a cafeína ela tem um efeito diurético. Então, tudo isso, ou seja, água sempre. Sempre. A depender, quanto mais intensa a atividade, quanto mais cafeína, mais água. Quanto maior o calor, água. Quanto mais proteína, água. Se você fica em ambiente com ar-condicionado, mais água. Ou seja... Água sempre. Água sempre. Doutor Danilo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá certo. Obrigadão. E a nossa entrevista aqui no estúdio do Utilidade Pública de hoje fica por aqui. Mas hoje é dia do quadro Fica a Dica, que vocês acompanham agora com a Marmitaria do Chefe. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no mesmo horário, na sua TV APRP, a partir das 13h30. Eu espero você. Olá, estou mais uma vez aqui com a Dânia no programa Utilidade Pública para fazer mais uma receitinha joia para vocês e com uma dica muito legal. Então assim, eu vou fazer uma salada, mas o principal aqui dessa dica que eu vou passar para vocês não é a salada, e sim o molho. Né? Muita gente, eu não aguento comer salada, não gosto de salada, porque come salada sempre do mesmo jeito. Alface, tomate, aí joga um azeite e um limãozinho por cima, não faz um preparo e fica sempre aquele... Mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Então eu vou dar uma dica de uma base, que com essa base, um pouquinho de criatividade e algumas coisas que você tem na sua geladeira, você vai poder fazer diversas variações para fazer a sua salada. Então eu vou passar para vocês agora os ingredientes para essa receitinha. Então eu vou usar alface crespa, alface roxa e alface americana. Mas você pode usar a folha que você tiver aí, tá? Agrião, rúcula, não se preocupe. Parmesão em lascas. Essas lascas são feitas com descascador de legumes. Você pega o descascador e raspa lá o queijo e você faz essas lascas aqui, que vai ficar bonitinho na apresentação. Aceto balsâmico, azeite, né? Apesar do azeite estar meio caro aí, mas compre um azeitinho bom que vai dar um toque especial. Maçã, mel, pimenta do reino e sal. Agora o modo de preparo é bem facinho. A gente vai precisar só de um bowl, um batedor de arame. Caso você não tenha um batedor, utiliza um garfo mesmo, que a gente vai fazer uma mistura aqui. A gente vai fazer uma emulsão, que é juntar 2 líquidos de densidade diferente. Como se fosse juntar óleo e água, aquelas experienciazinhas de criança, né? Juntar 2 líquidos diferentes. Então a gente vai bater esse líquido para misturar. Agora, a grande dica aqui é o seguinte: com essa base de um ácido com um óleo, tá? De preferência azeite, mas você também pode utilizar um outro óleo de sua preferência. E um ácido. Esse ácido que eu estou dizendo, a gente pode variar entre limão siciliano, laranja. Você pode usar vinagre branco, vinagre tinto, vinagre de maçã, né? Vinagre de arroz, várias misturas aí para você alterar o sabor, você brincar com os sabores, tá? Para isso são, em média, 2 partes de óleo para 1 parte de ácido. E aí você pode acrescentar outros sabores aqui também. Você pode colocar gengibre, gergelim, suco de fruta, suco de abacaxi, suco de maracujá, suco de laranja, você pode manga, você pode variar as frutas. Aí você pode colocar sal, pimenta do reino, você pode colocar um molho de pimenta, geleia de fruta, milhões de variações para você dar um toque diferenciado na sua salada, tá? Então se você tem uma folha mais amarga, você acrescenta um doce que vai dar um equilíbrio no amargo da folha, tá? Então é bem facinho. O principal é você ter na cabeça isso aqui: 2 partes de óleo,
para uma parte de ácido. E aí você vai brincando com algumas coisas que você tenha na sua geladeira. Acrescentar uma mostarda Dijon, uma mostarda, fica ao seu critério, tá? Mas não, com isso você não vai fazer mais aquela saladinha, aquela mesma coisa todo dia. Vamos lá. Coloca aqui, ó, vou colocar o azeite. Vou pôr o azeite. O balsâmico. O balsâmico é bem forte, né? E aí também você vai testar, vai ver o equilíbrio aí de acordo com o seu gosto também, tá? Um toquezinho de mel, que o mel vai equilibrar aqui com a acidez. Sal, pouco sal. Aí você não vai precisar colocar sal lá na folha. E um pouquinho de pimenta do reino. Aí isso aqui eu vou bater. Ó. Tô fazendo a emulsão aqui, ó, ele vai virar fica cremoso, ó. Não fica tão líquido, ele vai ficar cremoso. Se você colocar uma mostarda aqui, ele fica mais cremoso ainda. Ok? Tá vendo? Ele fica denso, cremoso. Agora eu vou montar o prato aqui. Você pode pegar as folhas e dar uma ajeitadinha aqui no prato, fazer um pouquinho de cuidado com a comida, não faz mal para ninguém não. A família agradece. Reúne a família. Ou se tiver no momento de conquista, então assim, né? Tiver querendo agradar um namorado novo, um pretendente, uma namorada. Um pratinho bem montado, te garanto que vai fazer sucesso. Coloca aqui as lasquinhas de queijo. Vai dando uma colocadinha aqui no prato, que fica bonito. Pega também aqui a maçã. A dica da maçã, se você for demorar muito para colocar no prato, coloca um pouco de limão na maçã, porque senão ela vai ficar preta, tá? Então coloca um pouquinho de água com limão, senão ela vai oxidar. Pode colocar outra fruta também, manga. Aí você vai pegar aqui o vinagrete e colocar no prato. Como fica bonito e vai ficar bem gostoso também. Tá? Essa mistura chama clássica, né, na cozinha, chama vinagrete francês, tá? Então não é o vinagrete que a gente está acostumado aí com tomate, cebola. Esse daqui é um vinagrete francês, que na verdade é uma base que você pode variar para ter uma saladinha diferente aí. Sua salada nunca mais vai ser a mesma, você utilizando essa mistura aqui e brincando com algumas coisas que você tem na sua geladeira, beleza? Aproveita aí, bom apetite!